Fala galerinha, beleza? Bom pessoal, hoje o vídeo é um pouquinho diferente aí. O vídeo é mais trocar uma ideia, trocar algumas experiências e colocar alguns fatos aqui. Pode ser que o vídeo hoje seja um pouco polêmico, pode ser que algumas pessoas não gostem, mas a gente vai colocar aqui fatos e também não quero tirar conclusão de nada. Vou deixar aí, vocês tirem conclusão. Eu gosto bastante aí de todas as ferramentas aí que eu vou falar e acho que tudo é válido para a gente desenvolver uma ideia, para a gente colocar um negócio para rodar, tá? Então já começando por aí, eu já me explicando. Bom, a carinha de hoje tá diferente. Então vocês estão vendo aqui um site, uma aplicação. Essa é uma aplicação real, é minha, tá? Da Eptrix. Então é o Leilotrix, que é um agregador de leilões. Então hoje a gente tem diversos leilões aí e ele agrega tudo em um site só. Então fica muito mais fácil a busca, tá? Não vou entrar muito no no cerne dele, mas é um one page o site, tá? Então vamos contextualizar o como que eu fiz esse site, né? Primeiramente, eu já tinha um aplicativo do Leilotrix, então o aplicativo foi feito em Flutterflow, já faz alguns meses aí que foi feito. E o WeWeb esses dias lançou a atualização 3.0. Então eu já tinha feito a aplicação no WeWeb, então vou testar essa aí, o Web. Eu já tenho tudo pronto do Leilotrix ali no Supabase, então vamos ver o que eu consigo fazer. E realmente foi muito rápido, né? Com a AI que eles lançaram, ajuda um pouco. Nós vamos falar mais pra frente sobre ela, mas ajuda um pouco, às vezes atrapalha. Mas o Web é bacana para construir. E por ser uma aplicação assim, uma page, teve coisas no eWeb no passado que não me deixou contente. Eu preferi ele para sanar uma dor que eu tinha, mas essa dor não foi sanada. E o preço na época era muito caro, então não é que eu descartei na época o eWeb, mas eu achei muito imaturo naquela época. O eWeb não entregava aquilo que a internet em si prometia, tá bom? Mas vamos lá. O que é a aplicação? A aplicação aqui, conforme eu falei, é um agregador de leilões. Aqui a aplicação está funcionando totalmente, então a gente coloca aqui, ele busca, tudo certinho, tá? E os filtros também, beleza? Tudo funciona. Vamos ver no web, que eu vou comentar um pouquinho aí. Como esse canal é focado no Flutterflow, eu nunca falei de web. Vou dar só uma passagem rápida aqui nos pontos que ele tem de positivo, talvez nem tão positivo. Mas bom, esse daqui é o canvas dele, onde você desenha. Então você pode ver a estrutura aqui. A estrutura dele é muito por seções. Então uma seção de head, uma de main, aí outra de footer e um drawer que eu utilizo para o mobile, para o responsivo, tá? Não aparece aqui. Então dentro dele, aí a gente tem um container, seria igual o container lá do Flutterflow. E esse container tem outro container que tem uma imagem, tem um logo. Seria como se fosse a linha, né? Porque ele aqui não tem row ou coluna. Então, se a gente vê aqui no container, tem o layout, a direção é horizontal ou vertical, tá? Então, isso difere um pouco, diferente do Flutterflow, onde tem colunas e linhas, tá? Então, que a gente trabalha muito com container. Então, container, aí container, aí container, 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 container. Flexbox é div, tá? Então, seria no HTML é exatamente várias divs aqui, tá? Então, é assim. Bom, sobre integração. Com o Supabase é muito simples a integração. Então hoje você coloca aqui, deixa eu colocar meu plugin. Hoje você
conecta diretamente sua conta e ele já puxa tudo, já puxa as tabelas, tudo, tá? E então já tem todas as tabelas aqui que utiliza, então é muito fácil essa integração, tá? Muito simples com o Supabase e ele também tem com usando. Com o Firebase, o Web não tem nativo. Claro que você pode fazer, conectar por API ou por JavaScript mesmo, tá? Agora sobre desenhar um layout, é simples ou não? Para mim, eu demoro um pouco mais a desenhar um layout do que no Flutterflow, tá? Não que ele seja difícil, mas às vezes eu vou aqui na direita, eu vou procurando uma propriedade que eu sei que tem, mas aí eu não sei onde tá, eu subo, desço, eu não enxergo direito, mas aí eu não sei se realmente culpa minha ou poderia melhorar essa parte de propriedade. Então, principalmente pad, margem, toda hora eu subo, desço e eu cadê esse negócio? Mas é mais coisa minha, tá? Então, ele ele é relativamente simples a curva de aprendizado, ele não difere muito do que hoje a gente tem no Flutterflow, tá? Então, ele tem as propriedades dele, tudo dá para ligar, então você vê essa tomadinha aqui, quer dizer que vai ser variável. E aí nós temos nossas coleções, o contexto, e aqui nós temos nossas variáveis para ligar, tá? E, e coisas já pré-prontas de matemática aí, porque aqui é fórmula, então ele aceita tanto a fórmula dele como aceita JavaScript, tá? Então não vou entrar muito nesse critério, tem bastante vídeo por aí se você se interessar pelo web, tá? Então fica fica bem simples também a gente fazer toda essa questão de ligar imagem, ligar texto, ligar aqui o valor no banco de dados. Fica muito simples, tá? É um grid que tem a fórmula que vai receber meu objeto e, e ele mostra. Nesse caso aqui tem paginação, aí a paginação ele ajuda, então ele já tem um componente pronto de paginação e ele ajuda muito. Aí nisso é praticamente pronto. Não é tão intuitivo esse componente de paginação, mas você entende. Também não é tão customizável. Tem como fazer também o Infinite Loading, tá? Esse botão aqui que a gente vê, o Scroll to Top, ele é um componente personalizado. E aí a gente entra nos nossos componentes personalizados, que foi feito com IA. Então, se eu pegar aqui, ele tem aqui esse chatzinho que você conversa com a IA e você pede, ele está construindo. Isso foi lançado no UWeb 3.0. O que ele tinha antes era a IA de fórmula, que ajudava bastante. E agora ele lançou essa IA que é para tudo. Então, o layout, basicamente, a IA fez algumas coisas. O grid ela fez, a IA. Então a gente pode ver que o grid aqui ela fez e também o skeleton foi componente também. Então, ó, quando eu carrego, ele está carregando. Então esse efeito de skeleton aqui que fica agradável foi componente personalizado que foi feito por IA. E aí também entra um ponto negativo que é, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Eu acho que não tá aqui para mostrar os meus componentes. Mas o que é esses componentes personalizados, eles não tem como editar igual é no Flutterflow. Então, para você fazer um componente personalizado, você vai ter que fazer local e subir para o web. Então é um pouco burocrático, bem, na verdade é bem burocrático. Então a IA está fazendo, só que aí a IA faz algo errado, não tem como você editar. Então você pede de novo, pede de novo, pede de novo. Então se a gente vê aqui no Scroll to Top, foram 4 versões que eu fiz, ó, Open Editor aqui, que a IA fez
porque eu não consigo editar. Então, ó, Cannot Edit. Então eu sei o código que ela fez, que foi esse daqui. Às vezes sei onde está errado, mas aí você tem que pedir para ela corrigir porque você não de fato consegue editar aqui. E isso é um ponto negativo aí do Web. E aí a gente não tem também o compartilhamento de um componente com outra pessoa, um marketplace de componentes. Isso a gente não tem ainda, né? Então essas coisas o Web ainda peca um pouco, tá? Entre outras que sobre SEO, mas fica para outro vídeo. E os componentes pronto que ele tem são alguns, mas não chega a se comparar com o que o Flutterflow tem, tá? Ele vai entregar bem, mas tem coisa que acaba pecando, tá? Então, por exemplo, esse componente também eu fiz customizado, porque eu precisava que quando preenchesse ficasse dessa forma. O R cifrão e só o ponto, sem o vírgula. Então é só o ponto, não queria a vírgula. Então foi customizado também. Que também, se a gente olhar, foram 5 versões até aí acertar. Tá bom? Bom, pessoal, explicado aqui bastante sobre o web, né? Os pontos positivos. Se você se interessar, procura mais. E o maior ponto positivo que eu vou mostrar agora do web, que o pessoal começou a prestar mais atenção nesse 3.0, é que ele mudou a precificação. Então, vamos mostrar aqui. Eu tenho que abrir uma nova, porque no meu já estava com plano. Então ele mostra outro preço no meu, tá? Então, abrir em aba anônima para a gente ver o preço que ele vai mostrar local. Então eles localizaram aqui pro Brasil, tá? Isso é muito bom, nosso preço local. Então, primeiramente, o free de graça. Você tem 1 milhão de tokens lá para utilizar com a IA e você consegue. Deixa eu ver se no free você já consegue. É, você já consegue deployar. Então você tem o deploy lá com igual o Flutterflow, com subdomínio lá, um subdomínio do web. Então você consegue ver, consegue mostrar para o pessoal. Isso é muito bom. E aqui o que agradou, R$ 72 mensais. Isso no plano anual, tá? Se for no plano mensal vai ser um pouco mais caro, mas ainda compensa. Então R$ 72 mensais, você tem uns 10 milhões de token, que isso tudo bem, não é decisivo, mas você tem projetos ilimitados. E também você exporta o código. Ele exporta o código de duas formas. Ele exporta tanto o código já pré-compilado como código puro, tá? Então, nesse daqui, o que agradou é o preço e a quantidade de projetos. Então, são projetos ilimitados, tá? E antes não. Antes era por cada projeto você pagava. Isso era terrível, né? Então, você ia fazer MVP ou ia tentar vender para algum cliente e era US$ 35 mês. Então, ficava realmente caro. Não, era 35. Se eu não me engano, era 35 ou era US$ 39, tá? Então era realmente muito caro para um projeto só, não compensava. Hoje já compensa mais. Mas vamos lá, já dei um tapa geral. Vamos para o objetivo do vídeo, que é hoje mesmo perguntei no grupo do pessoal aí de low code, que foi qual performa melhor na web, o Web ou o Flutterflow. Todo mundo foi unânime em falar Web. Então todo mundo tem a impressão que o Web performa melhor. Por quê? Porque ele é em HTML, utiliza JavaScript, então é puro ali.
Então, realmente, a tendência é ser mais rápido. E também, coisa que eu não falei é que o compilador dele você já vê na hora, né? Igual o Flutterflow, que você vai lá, compila para testar, etc. Aí que vê na hora, é muito bom. Você aperta aqui e já está pronto para testar, tá? Isso é muito bom. Então, como eu sou uma pessoa que gosto de testar, então validar realmente se aquilo é aquilo e trazer para vocês se aquilo é aquilo realmente, então eu repliquei essa minha aplicação em diversos sistemas aí. E agora realmente começa o vídeo, galera. Eu fiz essa aplicação em Web, fiz em Flutterflow, fiz em Bubble e fiz no código, tá? Então nós vamos comparar os quatro, qual que realmente performa mais, qual que realmente é mais rápido, segundo o Google, claro, tá bom? Então vamos para o Flutterflow. Bom, Flutterflow aqui, pessoal, nossa paginazinha é basicamente igual, tá? Basicamente igual ao que a gente viu lá. A diferença é que não funciona a barra de busca e nenhum filtro aqui está funcionando, tá? Então não tem nada aqui. Mas qual que é realmente o grosso do carregamento? É realmente carregar todos os cards. É isso que realmente demora, é a lógica, ou deveria ser isso, tá? Bom, subi minha aplicação. Então, primeira coisa, vamos ver aqui. Isso aqui é hospedado no Web. Vamos ver se vocês vê carregando qual que é mais rápido. Bom, carregando, carregando. Tá. Já tem cache também, claro aqui. Flutterflow. Vamos recarregar. Também carregou rapidinho. Também já tem cache aqui. Então, ó, a aplicação é basicamente igual, tá? Praticamente igual. Então vamos para o PageSpeed, ver qual realmente é mais rápido, tá bom? Então, primeiramente, deixa eu abrir duas abas e vamos ver qual que é mais rápido. Então, vou colocar o do Web aqui, nem vou colocar o que está no meu servidor, tá? Vou colocar direto do servidor do Web, porque o do Flutterflow está direto no servidor do Flutterflow, tá? Então, analisar, e do Flutterflow também vou pegar aqui. Ah, uma coisa importante, no Flutterflow eu deixei aqui o Web sem o Canvas Kit, tá? Nós vamos testar sem e nós vamos testar com, tá bom? Então, sem o Canvas Kit, porque o PageSpeed pega. Com o Canvas Kit, o PageSpeed não consegue pegar, porque é a forma que o Flutter trabalha, né? Então, o PageSpeed não pega, ou não pega direito, né? Ele não dá um diagnóstico 100%. Então, vamos lá. Vamos lá. No Web, o desempenho mobile deu nota 29, tá? As práticas, SEO, etc, não vou entrar no caso, tá? O SEO tá assim muito por causa de link, etc. Se eu puxar direto do meu que está em produção, o SEO vai estar maior, tá? Mas vamos focar no desempenho. Então, a primeira pintura na tela demorou quase 4 segundos e carregar tudo 9 segundos. Então ele mostra aqui, tá? Foi. Aqui no último quadrinho mostrou, tá? Para desktop já melhora, 48 é a nota, mas também não é muito bom, né? Mas já melhora, tá? Então aqui que a gente já cai no erro, porque o Web não performa tanto assim quanto as pessoas acham que ele performa. Isso é péssimo? Não, também não é péssimo, pessoal. Não é um segundo ali que o seu cliente vai, não vou acessar isso.
mas também não é um WordPress. Não vai ser. Não vai ser um Mercado Livre. Não adianta você falar, eu quero que performe igual ao Mercado Livre, porque não vai performar, pessoal. Não tem coisa que você faça ali dentro que vai performar. Por quê? Porque ele já carrega muitas bibliotecas que ele tem que utilizar para fazer toda aquela estrutura de low code, tá? Mas sem enrolação, vamos ver o Flutterflow. Flutterflow 31. Então, demorou 6 segundos e 33 segundos para tudo, tá? Isso no mobile. Então, por mais que ele tenha demorado mais que o Web aqui no primeira vez que ele pintou na tela, ele deu uma nota maior aqui pro Flutterflow na questão mobile, tá? Então, bom, meu do Flutterflow também não tá lá tão responsivo como tá o do Web, mas é porque não era esse o objetivo. E para computador, 35. Então, desenhou mais rápido e carregou mais rápido aqui. Isso quer não, foi mais devagar. Isso quer dizer o quê? Que pela nota o o Flutterflow é mais rápido? Não, a gente pode ver que ficou um pouco mais lento. Mas foi muito mais lento? Também não foi, tá? Essa é a questão, galera, que também não foi tão mais lento assim o Flutterflow para a gente falar que o UWeb performa muito acima do Flutterflow. Agora, vamos melhorar isso, tá? Vamos deployar em Canvas Kit. Canvas Kit ele é relativamente mais rápido e ele tem um probleminha de cores com imagem, mas aqui já está solucionado. Não vou entrar nesse mérito, tá, pessoal? Mas eu utilizo o proxy do próprio Flutterflow para esses testes rápidos, tá? Vamos publicar. Bom, assim que publicar a gente volta e vamos pro outro, porque aqui no PageSpeed ele não vai pegar, tá? O Canvas Kit. Então vamos pro Web Page Test, que é um pouco mais completo, mas também é um pouco mais complexo de ver, tá? Então vamos aqui no Advanced. Vai ser, vamos simular que o cara tá no 4G. O, vamos ver onde que coloca o celular. Blog. Aqui tá o browser. E ele tá no Motorola, tá? Então 4G Motorola. Por quê? Porque a maioria das pessoas hoje utiliza pelo mobile, pessoal. Por mais que a gente não queira, a maioria tem gente hoje em dia que nem tem um desktop, tá? Então realmente é o principal, né? First Mobile. Então já deixa eu deixar rodando aqui o do UWeb para a gente ver, tá? Vou deixar, vou deixar do Brasil, porque a gente vai aqui, ó, São Paulo, Brasil. Então vai ser testado aqui. Então para não ficar injusto, tanto do UWeb como Flutterflow vai ser daqui do Brasil. Então vamos startar o teste. Enquanto isso, o Flutterflow está subindo aqui. Beleza, foi, pessoal. Mesmo link. Então, colocar São Paulo, Motorola G, 4 MB. Beleza. Ele demora um pouquinho, tá?
Então eu vou colocar também para rodar outro teste aqui, tá? Então deixa eu abrir mais um page speed, porque igual eu falei para vocês, eu também fiz no Bubble. Então eu fiz aqui. O Bubble é a primeira vez que eu mexo, tá, pessoal? Eu sei que o Bubble tem uma comunidade gigante, mas eu mesmo foi a primeira vez que eu mexi, tá? Achei algumas coisas muito difíceis para mim, não era tão intuitivo, mas acho que não é algo que eu posso reclamar, porque a galera tem muito vídeo no YouTube, tem uma documentação gigante do Bubble, uma comunidade muito forte, então foi só questão de costume, tá? Então tá aqui basicamente a mesma aplicação, tá, pessoal? Aqui tá no modo preview. Então vamos testar se o Bubble performa mais do que o Will Web e o Flutterflow. Então bora lá. Ele tirou o debug aqui, né, que é coisa do próprio Bubble. Aqui ainda está carregando. Esse site realmente demora um pouquinho porque ele é bem completo a análise, tá? No mobile 49, ou seja, ficou acima ali do Flutterflow e do UWeb. Porém, ó, também a primeira ele apareceu, foi mais demorado, tá? Então, ó, se a gente vê, ó, deu branco, já apareceu a tela. Aqui demorou um tiquinho para aparecer a tela, tá? Não está deployado isso, está no preview. Não sei se tem diferença, mas é porque eu não tenho um plano pago no Bubble, tá? Em computador deu 55, não aumentou muito, mas a gente já vai para o amarelo, tá? É bacana. Então, claro, pessoal, se a gente ficar refazendo o teste, vai dar valores diferentes, mas não vai fugir muito. Então, você pode colocar 10 pontos para cima, 10 pontos para baixo, que não foge muito disso, tá? Então, ele acabou performando um pouquinho mais do que o UWeb. E o Flutterflow no modo com canvas desligado, tá? Beleza. Então aqui a gente tem completo do UWeb. Então o primeiro byte ele veio depois de um segundo. Então para carregar tudo foram 11 segundos e a página tinha mais de 1 mega, tá? Então first contentful 10 pontos segundos aqui. Aqui ele fala que foi a primeira vez que pintou, tá? Não chega a demorar 10 segundos, mas é pelo teste que ele faz, tá? Também tudo isso eu vou deixar todos os links na descrição, tá? Para vocês testarem. Por mais que seja uma aplicação de produção, ela tá ali, tá bem tranquila. Ela só é realmente uma view ali do que eu tenho. E é uma página one page. E também se vocês quiserem utilizar para achar leilões e boas oportunidades, também é ótimo, pessoal. Então ainda está testando do Flutterflow, teste completo. Então, ó, do Flutterflow, a gente a primeira vez, o primeiro byte demorou um segundo também. Aqui ele fala que demorou 14 segundos e o total blocking time, que é o tempo bloqueado, 12 segundos. E aqui 0.779, tá? Então, aqui. E o peso da página 15 megas. E é muito mais do que foi o 1 mega do UWeb. Porém, nem tão mais rápido, né? Do que, do que
o Flutterflow. Bom, e no código, pessoal, eu fiz também essa aplicação com o Bolt. Então, como eu já tinha tudo certinho, já tinha os prints, então eu pensei, vou fazer no código para ver. Então, eu utilizei o Bolt, depois mudei algumas coisas, mas ficou assim. Então, vamos lá, minha aplicaçãozinha. Ele tem, você pode ver que tem imagem com erro aqui, mas aqui tem imagem funcionando. Ele mudou um pouquinho o layout, mas é basicamente a mesma coisa, tá? Então, você carrega aqui, basicamente a mesma coisa. Leilotrix, o banner e carrega tudo. E esse aqui tem paginação também. Então ele pagina, tá? Então vamos lá medir se realmente o código é mais rápido do que nós temos em low code, tá? Então deixa eu copiar e colar para deixar cada um em uma aba. Então copiar, colar e vamos analisar. Bom, pessoal, eu sei que o vídeo tá bem opinativo e bem didático, pode parecer até chato, mas acho que é importante vocês saberem e saber escolher o que vai utilizar e saber vender para o cliente e principalmente setar a expectativa, que muita coisa que eu vejo é agências não setando a expectativa do cliente e aí frustrando e não conseguindo entregar aquilo. E o cliente, às vezes, quando ele pensa numa aplicação, ele está pensando no Facebook, numa performance de Facebook, e não vai chegar. Então, bom, no código deu 87, tá? Em computador, 84. Por incrível que pareça, deu mais rápido em telemóvel, em celular, do que no computador. A nota. Deu a nota maior, né? Não mais rápido. A nota. Então, vocês podem ver que é o dobro de qualquer low code. Então, não, infelizmente, ainda não tem como a gente falar que que a performance do low code chega no código. Ainda não chega. Isso quer dizer o quê? Ah, que o low code é uma porcaria? Não, isso não quer dizer. Principalmente no Flutter ali, que é o Flutterflow, que é o First Mobile, né? O First App, que é muito rápido, realmente é muito rápido. Mas o low code tem ainda coisas a galgar. Então não quero arrumar uma briga com a comunidade do low code. É só realmente aqui mostrando dados. Não tô Vocês podem tirar a própria conclusão de vocês. Não quero também que, então não vou mais utilizar low code é uma porcaria. Não, eu mesmo tenho uma empresa de desenvolvimento e a gente desenvolve 99% em low code. Só quando a gente vai fazer um serviço de back-end ali que não é no low code. Então o restante é tudo no low code. Então a gente utiliza forte. Porém, no Flutterflow mesmo, eu vejo que o web, às vezes a galera fala é uma porcaria, mas é que o Flutterflow, o Flutter em si, né? O Flutter ele não aceita muito desaforo. Já um web ali no HTML, um Bubble, já aceita mais. O que quero dizer? Que você sendo novato e fazendo de qualquer jeito no Flutter, no web, provavelmente vai ficar uma porcaria, vai ficar extremamente lento. Mas você fazendo de uma forma bem feita, ele fica muitas vezes até imperceptível. Não vou chegar a falar aqui que vai chegar numa performance de Mercado Livre, não vai, né? Mas ele é mais rápido. Então, deixa eu carregar aqui
do Flutter Flow de novo. Ele tá com cache, por isso que não carregou a imagem. Deixa eu ir na nossa aba anônima. Então, o primeiro carregamento dele. Então, para vocês, isso incomoda muito? Para o cliente, isso incomoda? Essa demora incomoda? Então, é algo que tem que pensar. Se a gente for no código, a primeira carregada é muito rápido. Ó, isso foi em aba anônima. É realmente muito rápido, tá? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou deixar na descrição do vídeo os links para vocês mesmos acessarem. Tem todos eles não estão responsivos, apenas o do UWeb, que é a minha aplicação realmente de verdade, ela está responsiva. Não falei muito da questão de responsividade do Bubble, do Flutterflow, do UWeb, mas se vocês quiserem a gente pode fazer outro vídeo só abordando aí as coisas que facilita no UWeb, as coisas que facilita no Flutterflow, porque esse vídeo aqui já ficou gigante. Espero que tenha agregado para vocês. Curte o vídeo se vocês gostaram, compartilha para gerar aquele engajamento e também entra no grupo aí do WhatsApp para a gente conversar mais, pessoal. Valeu, esse vídeo ficou gigante, mas espero que vocês tenham curtido. Fui!